na verdade, porque amaldiçoar essa figueira não foi um capricho de Jesus, foi uma metáfora que aludia ao que ele fez e ao que ele faria. Isso aqui é uma ilustração concreta, é uma metaforia absolutamente palpável. Então ele prossegue e fala de fé, afirma que sem fé não acontece absolutamente nada, mas que se a gente viver pela fé, a gente vai levar sustos extraordinários. E que quando a gente anda em fé, a gente tem que crer antecipadamente que já recebeu as coisas. A fé não é uma loteria, é uma convicção, é uma certeza de coisas que se esperam, convicção de fatos que se não vê. E ele estimula os seus discípulos a isso. Mas então, quando eles saíram dali, eles chegaram na cidade, regressaram para Jerusalém no dia seguinte, e os principais sacerdotes e os escribas e os anciãos vieram lhe perguntar com que autoridade ele fazia aquelas coisas, expulsava e fazia tudo o que tinha feito. E ele começa o diálogo, é uma pergunta cretina, para a qual vem uma resposta divina, e Jesus vai ensinar daqui para frente, direto, para esse pessoal e para nós também, uma realidade incontestável. É que não adianta a gente tentar viver a existência das figueiras folhosas, porque Deus procura frutos e não folhas, não coberturas. A nudez da figueira verdadeira não será castigada. Agora, as coberturas, as folhagens, desde o Éden, que os humanos estão tentando se cobrir, se vestir com folhas de figueira. Você lembra? Adão e sua mulher pegaram as folhas largas da figueira e amarraram, fizeram uma tanguinha para cobrir as genitais deles. Desde o início, é uma manifestação arquetípica de tentativa de se cobrir que os humanos têm e que Israel manteve. Jesus retoma a figura do Gênesis, da figueira, usada para ser tapadeira da nudez, e diz: vocês não são vestíveis. A figueira não tem o poder de vestir vocês. Vocês só serão vestidos se eu vestir vocês. Foi o que ele fez. Os vestiu com peles de animais. Sangue foi derramado, animais foram usados para vestir, cobrir, propiciar a cobertura dos culpados originais. Justificados por Deus, vestidos por Deus, revestidos por Deus. É o mesmo princípio que vai se repetir o Novo Testamento todo, e na linguagem de Paulo, ele toda hora fala de se revestir de Cristo Jesus. Mas Israel só se vestia de figueira, desde Adão para cá. Nunca se vestiu de absolutamente nada que fosse cobertura da justificação na graça, pela fé, pela ação de Deus, dizendo: eu te perdoo, eu cubro, se tu andares comigo, se tu permaneceres em mim, eu permanecerei em ti. Mas não, eles queriam vida própria, mecânica, autonomia, Deus sob controle, Deus no sistema, Deus funcionando conforme os botões da conveniência. Até a figueira, Israel, dava folha o ano inteiro e fruto. Ninguém quer saber de fruto. A gente está interessado na aparência das coisas. E é exatamente isso que estava acontecendo lá, e é o mesmo que aconteceu em toda a história da igreja e que acontece aqui entre nós.
É um festival de folhas. É esse complexo de Adão de se vestir com folhas de figueira, sem apresentar fruto de vida, sem crer que quem me cobre, quem me veste, quem me justifica é o Senhor. E é a grande tentação da religião é fazer o cara não ser justificado por Deus nem pela fé. É ser justificado pela frequência, pelo dinheiro, pelo dízimo, pelos cultos, pelas liturgias, pelo que a comunidade estabelece como sinal de espiritualidade, de piedade externa, e tem tudo a ver também com os nossos bazares, até os nossos fetiches vendidos nos templos, os nossos ídolos pessoais, humanos, tudo isso está explicado, justificado, abençoado por nós mesmos. Nem Deus pode falar. Jesus tem que ficar calado. O evangelho praticado nesse ambiente gera vontade de matar. Quando eles veem alguém vivendo o evangelho, praticando o evangelho, expondo o evangelho, desmascarando a mentira deles, do templo, do santuário, da religião, eles ficam com ódio, ficam com inveja, porque essa palavra não os habita. Porque sem o templo, sem o dinheiro, sem o sistema, sem as funções, sem as politicagens, sem as negociações, eles não são nada, eles não existem, eles não têm Deus, eles não são coisa alguma, eles são só um faz de conta, um presépio, um aparato falso, é só folhagem. Deus está com fome, não tem lugar à mesa para Jesus cear, dizendo: abram a porta e eu entrarei e cearei convosco e vós comigo. Não há esse lugar, não tem. É comida de folha, não tem fruto, não tem viço, não tem verdade, não tem sinceridade, não tem nada. Só tem a disfarçatez, a mentira, o mascaramento, a hipocrisia. Chega, né? Chega. É a figueira sem fruto, maldita. Aí Jesus disse: nunca mais ninguém coma fruto de ti. Você já pensou o que é isso? E ele estava falando de Israel. E para nós ele fala da gente que se diz o Israel espiritual de Deus. A gente chama, muita gente então, chama os seus templos de Jerusalém espiritual, a casa do Senhor, o CEP de Deus, só fachada. Mas já pensou o que é Jesus dizer? Nunca mais coma ninguém do teu fruto. Você entra, você sai, você vai, sai com fome, sai com fome, sai com fome. Você canta, pula, grita, geme, rebola, reteteia e se arrebenta no chão, rola para lá, rola para cá, sobe paredes de costa, grita, faz leãozinho, dá gargalhada, faz qualquer loucura. Toda a insanidade do hospício religioso você assume, mas é só folha, só folha. Deus continua com fome na tua vida. Não tem o que comer em ti. Não tem o fruto da sinceridade, da verdade, do quebrantamento. Não tem a produção do fruto do Espírito Santo, que é amor, alegria de Deus verdadeira, paz, bondade, longanimidade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, capacidade de dizer não ao ego inflado, aos narcisismos que querem brotar, às tentações
de glórias mentirosas que a gente quer exaltar, sem essa presença da verdade em nós, o que fica é só aquilo que Deus disse a Adão, que disse a Adão: não cobre a nudez de vocês. Deus continua passando com fome, não há fruto. A busca, a mão de Jesus que se estende, não acha nada em vocês. E não queira, nem você, nem eu, não queiramos nós ouvir isso. Nunca mais ninguém coma fruto de ti, ninguém. Porque aí de dentro da tua vida não sai mais nada de vida de Deus. E a prática do Evangelho é anti-inveja, anti-facção. Leia aí Efésios 3, 4, 5. É anti-amargura, é anti-gritaria, é anti-disputa, é anti-mentira, falsificação, é anti-roubo, furto. O espírito do Evangelho é amor, é justiça, é alegria, é paz, é verdade. Aonde essas coisas estão, há Evangelho. Mesmo que não haja religião nenhuma. Mas se há amor, justiça, paz, alegria, solidariedade, fidelidade, misericórdia, Deus está aí. Mesmo que o cara seja ateu, não saiba nada, mas se ele vive assim, pratica assim, prioriza isso, se exercita nisso. Tiago, irmão de Jesus, diz que ele, com essas obras dele, mostra que ele tem uma fé, que ele nem elaborou ainda. Mas você pode ter todo, mas sem as práticas, a fé está morta, é fétida, é podre, não realiza nada. E o outro, sem saber de nada, sem elaborar coisa alguma, está falando uma linguagem que Deus entende, porque Deus não precisa de fala, ele vê, é a comportamentalidade, a encarnação de quem eu sou, da minha atitude, como resultante das escolhas interiores, dos meus sentimentos, emoções e decisões, moldando o meu caráter, configurando cada dia mais as melhores escolhas, as coisas. O Paulo diz que eu vou aprendendo a escolher à medida em que eu evoluo e me desenvolvo na consciência do Evangelho. Então, tudo é desenvolvimento. Você se converte, frequentemente você é só uma criança, ainda meio carnal, não sabe direito as coisas. Agora, o horrível é quando você vê um cara que está há 50, há 60 anos, há 40 anos, há 30 anos, imbecil. É como quem vê um velho babando com uma chupeta num carrinho, empurrado por uma criança. E o cara discutindo com a criança. É o que eu vejo o dia inteiro no meio religioso. Aquele bando de velhos escandalizados. E as crianças dizendo: não, vovô, não, papai, peraí, não foi nada. Ah, foi, Deus vai se vingar, vai pesar a mão. Os ódios, as invejas. Pastor é o cara, em geral, mais sem Espírito Santo que eu conheço. Porque na hora de cultuar, ele não cultua, ele fica contando para ver quem está e quem não está no templo, se está tudo em ordem. Já fica mandando, hoje em dia, não é mais bilhete, é o WhatsApp do tesoureiro, quanto deu a oferta hoje. E ainda está faltando mais tanto para o objetivo do dia, vou pedir mais. A gente só sai daqui hoje com a grana toda. Como é que um cara desse cultua? Ele sai, vai lá para dentro, ele só ora a Deus na presença de outros. Sozinho ele não ora mais, não ora em casa, não ora, não tem vida com Deus, não tem intimidade com Deus, não tem nada com Deus. Só tem performance para os outros. Vai ser um eterno idiota, cheio de inveja, de competição, de disputa, de facção. Vai querer ser maior do que o outro. Ah, ele apareceu e eu não. Ânimos muito carnal.
Assim como é com os animais. Brigam, 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 treinam, 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 brincam de brigar, de sair do tapa, de se ferir, de se machucar. Agora, o horroroso é quando você vê uma pessoa ficar idosa no ministério e nem a idade amadurecer um pouco o indivíduo, continuar totalmente idiotificado. Ele ganhou só experiência na politicagem, nas manobrices internas, mas o coração não melhorou nada. Ele continua exatamente idiota diante de Deus e dos homens, e em estado de competição malignificante. Quanto mais velho ele fica na crença religiosa, pior ele se torna na sua humanidade. Essa é a constatação triste a ser feita. Quem me dera todos os líderes cristãos do Brasil e do mundo inteiro estivessem ouvindo essa palavra simples, 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 que qualquer criança entendeu. Mas que eles não entendem nunca. E os que entendem não estão nem aí por causa e para o que compreendem. Por uma razão simples. Como eu tenho dito esses dias, eles usam o nome de Deus, mas eles são ateus. Eles não creem. Eles preferem matar quem fala o Evangelho do que assentir em espírito e em verdade a palavra que sai da boca de Deus. Jesus, eu te peço que essa palavra singela, que eu já falei tantas vezes no curso da minha existência, desde que eu era um jovem pregando, eu falo essa palavra com as mesmas intensidades, com as mesmas aplicações, com as mesmas verdades. É o mesmo striptease. Todo mundo sabe o que vai encontrar no fim, mas é tão pouca gente que abraça, que adere e que decide viver por meio da revelação do nosso interior e da impotência total da nossa mentira quanto a disfarçar a nossa nudez na presença de Deus. Por favor, que essa compreensão, esse entendimento se torne brutalmente constrangedor no nosso coração. É o que eu te imploro, agora, aqui, em nome de Jesus e na força do Espírito Santo. Amém e amém.